Agora a gente vai falar de um levantamento que foi feito pela revista The Economist. Como eu tenho a impressão de que segurança pública será finalmente um tema central nas eleições presidenciais, a gente vai falar sobre esse tema aqui. Vamos ver primeiro na tela essa matéria da revista The Economist. É uma matéria que foi feita, é um levantamento que foi feito por toda a América Latina, mostrando que enfim, a gente tem o Brasil como um país violento. O Brasil é um país que tem um número de assassinatos muito maior do que países em guerra. Muito maior do que as zonas de guerra atuais, do que lugares onde soltaram bombas nucleares. Mas essa guerrinha de internet, esse negócio de desarmamento que vocês ficam aí brigando, um batendo boca com o outro trancado em casa, faz com que a gente perca a dimensão real do que é a violência no Brasil de hoje. O Brasil de hoje já tem soluções próprias e o Brasil de hoje tem muita violência, sabe onde? No interior, nas cidades pacatas. E um problema crônico de ter duas castas. Gente cuja vida vale muito, cujo tempo vale muito, cuja saúde tem de ser bem cuidada, cuja educação tem de ser bem cuidada, e gente que é tratada como gado. A vida de gente que é tida como quem não vale nada. E é esse tipo de análise que a gente vai fazer aqui. Será que finalmente vão dar prioridade mesmo para a segurança pública? A gente está em contato com o Coronel José Vicente da Silva, que é um homem que eu respeito, que é um homem mão na massa, que já lidou ali, no ter que apresentar resultado com isso. Hoje é consultor de segurança pública, já foi secretário nacional dessa área. E ele deu uma olhada para a gente nessa pesquisa da The Economist, que é uma pesquisa com números internacionais. Queria primeiro dar uma boa tarde para o senhor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Coronel, a gente vê ali a colocação não só do Brasil, mas da América Latina como uma cultura de violência. Eu, como latino-americana, eu não sei exatamente se é uma cultura de violência ou uma cultura de que determinadas vidas são menos dignas ou têm menos valor do que as outras. Eu vejo isso assim diariamente. Outro dia o Mia Couto estava falando sobre isso, que se repete na África subsaariana também. Determinadas vidas não são dignas de existir, são pessoas que podem ficar mais tempo na fila, são pessoas que não precisam de médico bom, e você vê isso nas taxas de homicídio. Olha, o que nós percebemos é que esses países mais violentos são países que realmente desprezam os seus cidadãos. Há uma casta, como menciona bem, privilegiada em termos de ter sua segurança privada, os seus altos muros, como nós vemos das autoridades, como o próprio presidente Michel Temer, que tem um probleminha de saúde e vai para São Paulo. Ou seja, os hospitais da região de Brasília ou das capitais que estão por aí, eles não valem nada para os cidadãos, nem os das melhores castas. Mas o que nós percebemos, de maneira geral, é que nós, nesses países latino-americanos, cada um tem um pouco da sua história. Mas são países que não têm um histórico de apego às questões de cidadania. Quando não há um interesse na cidadania, o interesse pela segurança não vai para frente. Mas eu digo um outro aspecto. Não é só como a gente imagina que o problema esteja nas que se chamava antigamente das classes perigosas, os mais pobres, porque um sintoma que muitos analistas consideram se verificar o respeito à cidadania como um dos fundamentos para a segurança é só verificar um outro lado da violência que nem sempre é mencionado. O Brasil é também um recordista em mortes no trânsito. Então, cidadãos que podem ter um bom carro, pagar sua gasolina, ter esse gasto a mais para dirigir os carros, estão matando 40 mil pessoas por ano no Brasil. Que somado a 60 mil dos assassinatos, nós fazemos aí 100 mil por ano. Ou seja, o que se espera dos próximos 5 anos?
mais 500 mil de brasileiros moídos na violência, nos assassinatos e também no trânsito. É uma perda humana. A perda humana não tem como dimensionar. O maior valor deveria ser a vida. Não é. Se diz isso no Brasil de maneira absolutamente hipócrita. Para a sociedade brasileira não é. Para muitas pessoas é, individualmente. O maior bem jurídico a se proteger no Brasil é a propriedade privada. A gente vê isso nas penas do Código Penal. Embora para muitas das pessoas não é. Mas o que nós percebemos é a falta. Mas o que a gente vê acontecer é o seguinte, nos números aí se mostra uma migração da violência para as pequenas cidades que não está sendo detectada, eu acho, de forma adequada, por quem reporta esse tema aqui no Brasil. Eu não tinha percebido, por exemplo, e aí a gente começou a conversar entre jornalistas e checar os números, e é isso mesmo. O que é lamentável é não ver essa questão. Eu tenho apontado sistematicamente, constantemente, que onde está o problema? Sempre que pergunta essa questão, eu digo, está na falta de prioridades. Quando há uma prioridade, ou seja, quando se reconhece a gravidade do problema, as soluções, os recursos começam a aparecer. Mas nós não vemos no debate. O Congresso está muito preocupado em outras questões partidárias, da Previdência, são questões importantes, mas, como você mencionou, nada mais importante que a vida. E nós não vemos, ano após ano, governo após governo, essa questão entrar verdadeiramente em prioridade na agenda da administração pública do Brasil. Nós percebemos que o único local que vai bem, muito bem, aliás, é o Estado de São Paulo, porque tem uma continuidade de governo tucano e com erros e acertos. O fato é que, mesmo com as mazelas nacionais que São Paulo também tem, com as deficiências legais, os instrumentos legais nossos estão para serem aperfeiçoados há muito tempo e não são, com a dificuldade da justiça de dar celeridade ao processo dos mais violentos, etc., etc., tudo isso está em São Paulo. E, no entanto, São Paulo tem um índice de violência, e é principal, talvez é medido pelo índice de homicídios, que é praticamente um quarto do Brasil hoje. A cidade gigantesca, cidade de São Paulo, ela tem quase a metade da violência de Curitiba, que é uma cidade tão decantada aí por uma cidade civilizada, avançada, etc. Quer dizer, ganhos foram feitos aqui, só que, curiosamente, não há uma preocupação nacional, porque não temos um projeto nacional, uma política nacional de segurança, para se ver o que existe de bom por aqui que possa ser copiado, anotado, de alguma forma, ser compartilhado com outros locais mais violentos, que nós temos bastante no país. Agora, é interessante que isso quer dizer também que existem soluções dentro da cultura brasileira, ao mesmo tempo em que discussões absolutamente feitas para marketing pessoal ou para ganhos pessoais, que trabalham com o medo da população, dão a impressão do oposto. Eu moro em São Paulo. Eu saí, fiquei muitos anos fora e voltei. Mas na maior parte desse tempo, desses últimos 20 anos, eu estive aqui. Quem passou os últimos 20 anos na cidade de São Paulo tem a absoluta impressão de que há muito mais homicídios hoje, quando é mentira. Há muito menos. E o brasileiro não percebeu que já há soluções. A gente tem, na área da segurança pública, sempre discussões esquizofrênicas e muita gente ganhando com elas. Eu tenho a impressão de que esse debate da segurança vai ser central nas eleições. O senhor vê alguma possibilidade de um debate sobre segurança que faça um Brasil realmente melhor e mais saudável, ou cada um por si ainda vai ser a tônica em 2018? Olha, o que eu aprendi ao longo do tempo, tive muito contato com policiais em outros países, o que eu aprendi é o seguinte: a população acaba tendo a segurança, a polícia, que de alguma forma ela merece. Se ela não lutar para ter algo melhor do que ela tem, não impuser essa agenda goela abaixo dos políticos,
nada vai acontecer a não ser as promessas de sempre dos políticos em época de eleição. O cidadão, ele se torna como tal, reconhecido como tal, a cada 2 anos. Eu chamo aí o mito dos anos pares, porque nós vamos escolher representantes. E aí o cidadão começa a ser bem mais visto, melhor tratado, etc. Mas o que nós percebemos também é que há uma solução que o debate costuma deixar para lá, porque colocaram tantos fatores como fatores decisivos, responsáveis pela violência, que esqueceram do principal instrumento, que chama-se polícia. Aqui no Brasil, os acadêmicos relevam, deixam para baixo, melhor dizendo, a importância que a polícia tem. Por que Nova York é a cidade menos violenta dos Estados Unidos? Porque tem a melhor polícia. É a cidade que tem mais pobres, proporcionalmente, nos Estados Unidos, é Nova York, em relação a outras cidades piores de segurança, como é o caso de Chicago, por exemplo, que é uma cidade 3 vezes mais violenta que São Paulo, pelos índices de homicídios. A polícia no Brasil, nós estamos vendo aí a greve da polícia militar no Rio Grande do Norte, estão em greve simplesmente porque não recebe salários. A polícia militar do Rio de Janeiro não recebeu ainda, com os outros funcionários públicos, sim, o 13º do ano 2016, nós estamos em 2018 já. A falta de recurso, a precariedade com que se trata esse instrumento vital para a segurança dos cidadãos, que é a polícia, virou uma tônica no país. Por que São Paulo vai bem? Porque a polícia militar, principalmente, o governo deu apoio, mas a polícia militar buscou seu caminho de melhorar substancialmente o treinamento, desenvolveu tecnologia de decisão na área de tecnologia de informação, avanços extraordinários que poderiam ser repassados a outros estados. É um ponto. Há uma outra questão extremamente relevante e não costuma ser também devidamente tratado, que é o problema da juventude. O que nós percebemos aqui em São Paulo, e outros estados vão devagar nessa área, é que, se por um lado devemos ter uma polícia muito eficiente, políticas voltadas para jovens constituem um piso importante para gradualmente se ganhar vantagens na proteção da sociedade. Vamos lembrar aqui que praticamente metade desses mortos da violência são de jovens. Nós não temos políticas de proteção para os jovens que estão ainda abandonados em todos os setores, da saúde, da educação e da atenção social de maneira geral. Coronel, quero agradecer muitíssimo o senhor e fazer esse alerta também para todas as famílias que estão assistindo a gente, para olhar não só para os próprios filhos, mas estender a mão para tanto jovem que está em família desmiolada por aí, né? Se cada um estender a mão para quem está do lado, quanto jovem que de repente tem um futuro pode se encaminhar, a gente não coloca no bom caminho. E lembrar que hoje é nos Estados Unidos um dia que se chama LEAD, que é o Law Enforcement Appreciation Day, que é o dia de apreciação das instituições de law enforcement, de aplicação da lei. É o dia em que o país aprecia o trabalho da polícia. E o trabalho da polícia eu acho um trabalho que a gente sempre tem que ter em mente, que é o seguinte: não é toda pessoa que tem a vocação de, quando necessário, colocar a própria vida em risco para proteger a vida de um irmão. Eu não tenho essa vocação. A maioria dos que estão me assistindo também não tem. Eu protegeria a vida, sei lá, do meu filho. Olhe lá, olhe lá. Então eu acho que por isso a gente tem que aprender a reconhecer isso e a fazer as pazes como sociedade para seguir num caminho mais justo, principalmente sendo uma sociedade mais acolhedora para os nossos jovens. Coronel, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas palavras aqui. Um grande abraço, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de debater esse assunto grave e urgente que nós temos.